Vindo, prefeito, obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês. Prazer imenso poder estar aqui para falar da realidade, da experiência de Chapecó. Nós vivemos isso aqui na pele. Depois de Manaus, o Chapecó foi o principal foco dessa nova cepa, que é muito violenta. Então, quero aqui, com muita alegria, poder repassar essa experiência. Exatamente, queria que o senhor fizesse um relato, prefeito. O que acontece com a pessoa que está com sintomas de Covid-19 aí em Chapecó? Qual é a trajetória? Ela vai ao posto de saúde? E aí o que acontece? Como é? Queria que o senhor descrevesse como é o tal do tratamento precoce, do qual tanto falamos. Bom, eu assumi o governo em janeiro desse ano, assumi agora. E eu peguei a pandemia, essa nova cepa, em final de janeiro. Quando foi na primeira semana de fevereiro, os hospitais completamente lotados, não havia leito de enfermaria, os pacientes estavam sendo internados na UPA em local inadequado, os pacientes sentados em cadeira 3 dias com a máscara de oxigênio, era um caos total, era transporte de pacientes de Chapecó para hospitais em todos os lugares. O que nós fizemos rapidamente? Nós montamos uma unidade hospitalar dentro do centro de eventos, 75 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI semi-intensiva, com recursos da Prefeitura de Chapecó, com apoio do empresariado local, e o presidente Bolsonaro nos liberou os respiradores, que tínhamos uma certa dificuldade. Então nós abrigamos os pacientes. E aí o que nós fizemos em seguida? Pegamos todas as unidades de saúde da Prefeitura e começamos a atender Covid em todos os bairros. Nós começamos a fazer a testagem rápida, testar rapidamente, para identificar quem é que estava com o Covid, assintomático ou não. Nós começamos a isolar as pessoas. Abrimos um ambulatório Covid de tratamento precoce. E aí que está um grande tabu que eu não consigo entender. Hoje eu fui entrevistado por alguns veículos de comunicação do Brasil que estão medindo força com o presidente para provar que ele está errado. E não é isso, não é esse o caminho. Chapecó deu certo. Porque nós abrimos esse ambulatório, o prefeito não dá receita médica, é o médico que dá. Então, em Chapecó, quem quer fazer tratamento precoce, nós unimos os médicos num grande ambulatório, as pessoas se tratam imediatamente. Então, veja você, de finalzinho de janeiro, primeira semana de fevereiro para hoje, nós desativamos o centro de eventos, 75 leitos de enfermaria desativados, 20 leitos de UTI semi-intensiva desativados. Hospital público, se você for pesquisar, a UTI está lotada, porque ele atende 1 milhão de habitantes em torno de Chapecó. Dos 102 pacientes internados em leitos de UTI, 50 são de Chapecó, que agravaram com o passar do tempo, e muitos estão há mais de 60 dias. Então, o resultado daquilo que eu estou dizendo aos senhores, o resultado da ação, testagem rápida, tratamento precoce, mas isso o médico tem que ter liberdade. Redunda que neste momento nós estamos próximo de 0 de novos internamentos, os índices de contágio de 70% dos assintomáticos caiu para 19%. E hoje nós estamos convivendo com a economia bombando na cidade e a saúde das pessoas sendo, muito bem cuidada. Então nós temos controle do vírus hoje em Chapecó. Acho o seguinte, eu acho que o país peca muito. Alguns segmentos da imprensa nossa que tem uma divergência enorme, porque eles dizem, olha, a ciência não recomenda, mas qual é o remédio que a ciência indica? Não tem indicação nenhuma. Eu quero ser muito sincero, Chapecó, quando eu fiz, no comecinho do mês de fevereiro, eu fiz um lockdown de 14 dias para montar estrutura. Lockdown só faz sentido se é para você montar as estruturas para atender o povo. Eu fiz. Depois eu fui pressionado pela mídia nacional, porque no olho do furacão eu liberei o funcionamento do comércio. E liberei, a cidade continuou trabalhando, os números caíram lá embaixo, os nossos índices são alguns dos melhores. Então não há o que você contestar de que lockdown, simplesmente lockdown dá certo. Não dá. Você aglomera as pessoas dentro de casa, imagine você, uma cidade como Chapecó com 250 mil habitantes, um projeto Minha Casa Minha Vida de 60 metros quadrados, tem 8 pessoas que moram dentro. É humanamente impossível acreditar que 250 mil pessoas vão ficar 14 dias todas dentro de casa sem sair. Isso não funciona. Então, para Chapecó, os números estão na mesa, os dados estão presentes. Nós estamos trabalhando dentro da normalidade, é claro, não na totalidade, mas com todos os cuidados. Boa noite, prefeito. Como o senhor citou muito bem, existe um tabu em torno do tratamento precoce, né? E o senhor está aí numa experiência pleno vapor, com resultados aparentemente positivos.
Está sendo feita, prefeito, uma consolidação desses dados, dessa experiência, no sentido do tamanho da eficácia? Nós temos o nome, o endereço, o telefone de cada paciente que foi atendido pela nossa rede pública. É bem verdade, nós não curamos a Covid. Nós diminuímos os índices para patamares aceitáveis, os melhores patamares de quem estava no olho do furacão desta nova cepa. Nós temos, sim, todos os levantamentos e os números são esses que estão à mesa e provam muito bem isso. O que tem que se tomar cuidado, hoje eu ouvi até alguém questionando a verdade dos fatos. Olha, quando eu vou ao link, busco UTIs em Chapecó, claro, UTI do hospital público, sim, ela é lotada. UTIs semi-intensivas que o município montou para atender os pacientes que não tinham onde ir, está fechada. Número de novos internamentos próximo de zero. Então a receita é essa. Como não tem nada, absolutamente nada, que possa se dizer que o remédio certo é A ou B, eu não entendo por que parte da mídia brasileira desdenha desta possibilidade levantada pelo presidente Bolsonaro. O presidente não é cientista e não é médico, mas o que ele indica é porque ele ouviu de médicos e especialistas. Ora, se deu certo em algum lugar, mal não faz para ninguém. E Chapecó entendeu isso. Nós demos liberdade, apoiamos os médicos, melhoramos os índices e nós não estamos debatendo aqui a política, nós estamos debatendo vidas que importam. Queria saber do senhor se o senhor foi procurado por algum prefeito ou por algum governador, pelo próprio governo aí de Santa Catarina, que está passando por uma transição, né? O governador foi afastado, a vice-governadora assumiu. Algum ente federativo procurou o senhor diante dessas informações que passaram a sair aí de Chapecó? Há muitos contatos de muitos prefeitos pelo país afora, mantiveram contato conosco para saber o que é que nós fizemos. Não tem milagre, eu acho que a coisa é muito simples, a coisa mais simples do mundo. Não discute política, veja todas as possibilidades que o mercado oferece, todos os medicamentos que são possíveis e permita que os médicos receitem. Monte as estruturas do poder público, dê liberdade para o povo mais pobre acessar tudo isso e depois escolha o resultado. Agora, você tem que ir lá no bairro, abrir unidade de saúde e dizer para o médico, atenda e dá o medicamento que tu quer, mas dê imediatamente, trate já. Então, eu acho que essa é a receita básica. Muitos prefeitos ligaram para a gente para saber qual é. Não tem milagre, só tem a simplicidade. Isso é mais ou menos no interior, a gente usa aqui, quando está com um pouquinho o fígado ruim, na segunda-feira a gente toma chá de boldo, cura na hora, mas a ciência não recomenda. Então eu acho que são coisas básicas. E isso nós temos compartilhado com muitos colegas prefeitos. O problema é que tem muita gente que se apavora, entra em pânico, fica ouvindo muitas vezes uma mídia tendenciosa que quer levar a gente para outro caminho e age pelo ouvido e deixa de agir com a razão. Eu, particularmente, adotei a razão, com respeito a todos, unindo ciência e o dito popular, deixei um pouquinho de lado aquela mídia pessimista, aquela que mata a gente só quando a gente liga a televisão, e tá aí, o resultado é esse. Eu repórter diz, mas... É o discurso que eu bato na mesma tecla desde março do ano passado. Temos dois problemas pela frente, gravíssimos ainda: o vírus e o desemprego. E também sempre bati na mesma tecla. As medidas para combater o vírus, os seus efeitos colaterais não podem ser mais danosos que o próprio vírus. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Deixo claro que quarta ou quinta-feira agora estarei em Chapecó. Visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. É uma obra fantástica por parte dele. É um exemplo a ser seguido. Por isso estou indo para lá. Para exatamente não só ver, mas como mostrar a todo o Brasil de que o vírus é grave, mas seus efeitos têm como ser combatidos. E mais ainda, naquele município, com toda certeza, e mais também, e alguns estados também, o médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem um remédio específico, ele
trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo.